Conte-me um pouco sobre seus estudos de língua portuguesa e do meio social no qual você vive. Meu nome é Celia da Silva, eu sou artesã, trabalho, a minha área é economia solidária, eu faço parte do empreendimento econômico solidário. Eu sempre estudei em colégio público, completei o segundo grau, e o meio que eu vivo é esse, eu trabalho com a economia solidária há muitos anos, eu trabalho com feiras, participando de eventos da economia solidária, participando de feiras públicas, assim, feiras particulares. Dessa forma é que eu consigo aumentar minha renda. O português, no caso, falar sobre como é que foi o português na minha vida. Eu me alfabetizei um tempo, estou com 45 anos, um tempo em que a escola ela era de uma forma mais, a gente diz, a gente fala mais forte, né? Então, a criança, quando tinha no segundo ano, no primeiro ano, ela estava alfabetizada. Quando completava a quarta série, eu já estava muito bem, estava, de fato, hoje em dia o que a gente fala, vê pela ideia, é que não está sendo assim. Mas na minha época, realmente, se alfabetizava com a idade certa. Eu fiz um segundo grau razoável e pretendo continuar a estudar, aprender cada vez mais. Falando um pouco do meio que eu vivo. Eu sou periférica, moro na periferia. A linguagem da periferia ela é uma linguagem diferenciada. Às vezes as pessoas acham que a gente fala um outro português, mas é porque a gente se adequa e adequa a linguagem no ambiente que a gente está. Então, quando a gente fala, às vezes tu vê uma pessoa de 45 anos falar, tá ligado, vai na boa. Pô, aquela pessoa ali, pô, ela é uma pessoa de uma certa idade, ela não deve falar, tá ligado, na boa, tipo assim. Mas e como a gente está tão acostumada a estar dentro, junto com o jovem, e isso é uma coisa muito boa da periferia, o adulto, o pai, a mãe, ele está muito próximo do filho, até porque pela questão toda da questão da violência, da marginalidade, então ele tem que estar perto do filho dele, tem que saber o que o filho dele está fazendo, então ele está muito perto do jovem, então ele acaba meio que entrando na linguagem do jovem, falando a gíria do jovem, e por isso, então, é diferente. Normalmente tu não vê no centro, num ambiente mais burguês, uma pessoa de 40, 50 anos falando gíria. Muito difícil, né? Se ele for assim, como a gente fala aqui, coisa louca, mas não é. O normal é que. Mas aqui não, aqui é o adulto, é o cara que trabalha, mas ele vai falar aí, meu, tá ligado? Vai na boa. Porque vai na boa, não vai na droga. Tá ligado? Te liga. De repente pode ser, o zono pode entrar, pode chutar numa bala perdida. Então, te liga, mano. Então, essas coisas que a gente fala aqui é o nosso português. E não é o português da escola, não é o português da faculdade, mas é o nosso português. E é uma forma como a gente tem de se entender e de, muitas vezes, proteger nossos filhos. Por isso que eu acho que tem um diferencial. Quando a gente. Eu sou muito assim, de chegar num outro ambiente e ver, às vezes eu sinto certo preconceito, porque as pessoas olham assim, né? Já vê que a pessoa é da periferia. Porque o jovem, ele tem uma linguagem universal, o jovem fala mais ou menos igual. Mas quando tu sai o adulto falando uma linguagem de jovem, ou falando uma linguagem que não é digamos assim, não é do nível dele, não, de repente, porque eles colocam muito isso, tipo, então é da periferia. A periferia, a linguagem é diferente. Mas esse preconceito é ruim, não é, mas eu sempre digo, eu falo o meu jeito, e o importante é que eu me entenda e que eu me faça entender.